Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente se aprofunda em uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com a Ionara Rabelo, que é psicóloga associada ao Médicos Sem Fronteiras, justamente sobre a guerra que prossegue entre Israel, também os palestinos, né, e o Hamas. Quero agradecer muito a Ionara por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui, doutora. É um prazer falar contigo. Obrigada pelo convite, Gabriela. Vamos conversar um pouquinho. E esse assunto é muito importante, né, doutora? Porque você já trabalhou na Síria e também na Palestina. Eu queria perguntar que tipos de traumas você observou durante a sua atuação nas pessoas de maneira geral, mas principalmente em crianças que crescem em meio aos conflitos, né? Porque especificamente nesse caso, a gente está falando de crianças e de jovens, algumas nunca se viram fora, né, dessa parte sitiada que é a faixa de Gaza, e que agora estão vivendo um trauma ainda maior de uma guerra e desses constantes bombardeios desde o último dia 7. Então, qual é a consequência para a saúde mental dessas crianças? São vários níveis e vários cenários, né, Gabriela? Porque, assim, uma criança que já vivencia esse cenário e essa experiência de continuamente ela ser cerceada na sua liberdade e agora, nesse momento, ela perder a segurança alimentar, ela perder a possibilidade de ir para a escola, ela não conseguir dormir mais, ela não conseguir velar ou fazer o luto daqueles familiares que ela está perdendo, aquelas crianças que vão para um hospital agora e não conseguem ser submetidas a uma cirurgia com as condições necessárias que as nossas equipes precisam, que seriam, no caso, ter todos os anestésicos, anestésicos e medicações que a gente precisa. Essas crianças, a depender da perda que ela teve de pessoas da família, a perda que ela teve de comprometimento dela físico e da própria saúde, essa criança pode levar anos nesse sistema de na possibilidade de recuperação, porque ela precisa de adultos tranquilos e para se sentir segura. Então, se ela não tem nesse momento nenhuma segurança, até sobre a própria vida, com certeza isso está impactando na saúde mental. Então, a gente vai ver crianças com dificuldades na fala, de crianças com dificuldade no controle dos esfíncteres, crianças que vão ter dificuldade na socialização, crianças que vão ter comportamentos de risco, crianças que vão ter alterações com sintomas de depressão e ansiedade, que são os que mais aparecem, e a ansiedade ela é muito distinta em crianças. Em crianças muito pequenas, ela vai dar muita birra e ficar com muito medo. Em crianças um pouco mais velhas, ela vai suar frio, vai ter uma arritmia cardíaca, algumas vão pensar que estão tendo um problema cardíaco e vão ser levadas para as unidades de saúde como se estivesse à beira de uma parada cardíaca. E me chama muita atenção, né, doutora, porque você fala de sintomas, e eu acho que é muito diferente quando uma criança, por exemplo, ou um jovem passa por um impacto, né, um evento traumático específico, e quando ele é submetido a diversos tipos de trauma, né, e nessa situação que a gente está falando sobre crianças, de novo, né, que estão crescendo num espaço sitiado, que muitas vezes são bombardeados, ou enfim, submetidas justamente a vários eventos traumáticos, né? Isso faz uma diferença também, né? O impacto a longo prazo é diferente, eu imagino. Faz, porque principalmente em desastres, a gente trabalha com qual o impacto dessa situação na vida da pessoa. Então, uma das coisas que a gente olha é quais as experiências anteriores que ela teve. Se é uma criança que já passou por experiências de bombardeio, tiros e perdeu pessoas, quando começa uma nova guerra agora, o nível de estresse agudo e de alerta dela sobe muito mais rápido de outras crianças que são muito pequenas e nem entendem o que está acontecendo. Então, com certeza, experiências prévias, elas podem ser, o impacto ser muito pior na saúde mental de crianças. Então, a gente está vendo, nesse momento, crianças que tinham experiências prévias, mas numa escalada atual jamais vista. Então, por exemplo, agora, 62% das pessoas que morreram em Gaza são mulheres e crianças.
Uhum. Então, mulheres, isso quer dizer que são mães, irmãs, avós dessas crianças, que são as principais protetoras e provedoras dessas crianças. Então, a gente vê a escalada da violência junto com a perda de familiares importantíssimo na rede de proteção dessas crianças. Sem contar, você citou um dado bastante importante, né? E acho que somado a isso, eu vi uma informação do Ministério da Saúde de Gaza, né, de que o número de mortos no território a gente já ultrapassou os 8.000, isso sem contar as informações que a gente ainda não tem, né, porque é muito difícil chegar a essas vítimas, enfim, uma série de escombros que ainda precisam ser vasculhados para encontrar essas vítimas, mas enfim, o número oficial que a gente tem até o momento é esse. E aí dessa porcentagem, né, desse número, na verdade, a gente tem uma porcentagem de 73% que seriam os vulneráveis, né, as vítimas vulneráveis. E aí são mulheres, crianças e também os idosos. E aí eu te pergunto, doutora, essa é uma característica específica desse conflito ou pela sua experiência, isso também acontece normalmente em outras guerras também? Normalmente a população mais vulnerável é essa? Em outras guerras, assim como em situações de desastres socioambientais, as pessoas mais vulneráveis são as mais atingidas. Então, num deslocamento forçado, mulheres, crianças e idosos, eles vão ser mais sujeitos a tanto a violência física, a sexual, então a violência sexual vai ocorrer contra essas pessoas, as dificuldades de acesso à saúde. Então, em outros momentos também a gente fala de pessoas mais vulneráveis, tanto é que quando a gente monta projetos de saúde mental, a gente chega num determinado local e vai montar um projeto, a primeira coisa a gente capacita as equipes locais de promotores de saúde para localizar os mais vulneráveis. Então, por exemplo, agora, recentemente, eu participei de uma atuação num terremoto, em que a gente dizia para as pessoas que estavam distribuindo água e alimentos, ou a gente chama de NFI, que é itens que não são comida, desculpa, né? Então, seria coberta, tudo aquilo que as pessoas, barracas, o que elas precisam depois de um terremoto. E aí a gente falava assim, fica de olho se tem alguma criança na fila sozinho. Uhum. Fica de olho se você vê algum idoso que não está saindo de dentro da barraca. E era incrível, eles começam a localizar rapidamente. Então, idosos que morreram, a família, ou ele não localizou e está sozinho, ele não vai tomar um remédio, ele pode não tomar o remédio da pressão e ter uma parada cardíaca. Então, as vulnerabilidades, elas vão escalonando também. Então, a primeira coisa nossa é procurar pelos mais vulneráveis, que a gente já sabe que eles serão os mais afetados, e a saúde mental também vai ser mais afetada, a saúde física e mental. E você também citou outra coisa importante, né, que é o direito básico das pessoas que são atingidas por desastres ou pela guerra, por conflitos, de maneira geral, é o de ajuda humanitária, né? Imediatamente, quando a gente fala de ajuda humanitária, a gente pensa no básico, na eletricidade, na fome, na sede, enfim, são componentes, vamos dizer assim, que são o essencial para essa pessoa poder sobreviver. E tudo isso está muito ligado à saúde mental, né? Porque a gente vê, por exemplo, os hospitais estão extremamente lotados e os médicos, toda a equipe de emergência não está dando nem conta de atender todas essas pessoas que precisam desse atendimento imediato. E aí a gente tende a associar isso a uma questão física que, claro, é importante, porque, enfim, essas pessoas estão morrendo, né? Mas também, eu vi, por exemplo, o vídeo de uma criança. Eu me lembrei aqui que estava em estado completo de choque, né? Um desses vídeos que a gente tem tido acesso pelas redes sociais, uma criança palestina, que o médico começa a conversar com ela e aí ele dá um abraço nela e aí ela sai do estado de choque, começa a chorar e, enfim, se sente ali acolhida naquele momento, né? Então, o quanto isso tem que estar extremamente atrelado à saúde mental também, não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Isso, a primeira coisa é que quando a gente trabalha em vários locais, principalmente a gente tem hospitais, a gente tem um treinamento para as equipes de Médicos Sem Fronteiras que se chama de PCP, Primeiros Cuidados Psicológicos, que é assim, como é que eu ensino o motorista da ambulância, a técnica de enfermagem, o guarda que fica na frente do portão do hospital,
quando chegarem muitas famílias carregando muitos feridos, né, como é que ele acolhe, começa a acalmar as pessoas e como é que a gente dá um cuidado prático não invasivo. Então, se a gente for falar de cuidado de saúde mental, o primeiro cuidado seria a segurança de ter comida, de dormir, poder beber água, poder tomar banho, poder ir à escola, isso tudo já seria estabilizador para crianças. Qualquer rotina que seja uma rotina calma e tranquila, estabiliza mesmo depois de estresse agudo. Depois disso, se ela precisa de um atendimento, a equipe que seja acolhedora é importante. Então, as equipes precisam ser treinadas para esses eventos de massa. E a gente não está vendo isso acontecer, a gente tem equipes sobrecarregadas que não conseguem mais ajudar, a gente não tem mais os insumos que seriam necessários. Então, um corredor humanitário é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento, e um cessar-fogo, para a gente salvar vidas. E deixando claro que Médicos Sem Fronteiras é uma organização que oferece apoio para os dois lados do conflito. Em qualquer conflito em que a gente esteja, a gente vai para salvar vidas, não importa quais. E nesse momento a gente está ofertando para os dois lados do conflito, assim em outros países em que a gente atua. Então é importante ressaltar que um corredor humanitário é um mínimo. Então, se a gente pensar que nesse momento a gente tem, segundo um relatório da OCHA, mais de 130 bebês que estão dentro dessas incubadoras. Para a incubadora funcionar, esses bebês respirarem, a gente precisa de eletricidade. E como a eletricidade está sendo cortada, muita da eletricidade é gerada por geradores que precisam de combustível. Então, nesse momento, quando a gente fala de combustível, muitas pessoas pensam, para as pessoas pegarem um carro e sair andando. Não, o combustível vai salvar vidas nesse momento, assim como o oxigênio salvou vidas de várias pessoas quando a gente teve a crise da Covid. Então, nesse momento, os nossos hospitais precisam de insumos, de água, de combustível, de alimento e precisam de profissionais entrar em segurança. Os nossos hospitais não podem ser bombardeados e, nesse momento, mais de 72 instalações médicas foram bombardeadas. Então, para a gente voltar a funcionar de forma plena em várias instituições, a gente tem que ter a garantia de que a gente vai ter os insumos e, nesse momento, a gente tem mais de 26 toneladas de insumos médicos do lado do Egito aguardando para entrar em Gaza. Inclusive, hoje o Médicos Sem Fronteiras tem, né, pelos dados que eu tive acesso, mais de 300 funcionários em Gaza, né? 320 funcionários em Gaza, 300 desses funcionários contratados localmente, então atuando diretamente no conflito, né? Isso sem contar que desde 1989 tem assistência em 4 hospitais locais. E a gente tem acompanhado justamente esses problemas de acesso a telecomunicações, ao básico, né? E a rede que pode dar o suporte para fazer esses atendimentos. Médicos fazendo atendimento muitas vezes com o celular, a lanterna do celular, usando vinagre, enfim, sem ter direito aos mecanismos básicos ali para atendimento desses pacientes e dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. E muitas unidades, entidades, né, voltadas para direitos humanos e para ajuda humanitária, relatando que pode ser que elas não consigam ter condições de atuar, né? Porque não tem nem combustível para fazer o deslocamento, para fazer essa atuação. Então, eu queria te ouvir sobre isso, sobre o quanto tem sido difícil para o Médicos Sem Fronteiras conseguir atuar, principalmente na faixa de Gaza, né, que está com essa dificuldade de acesso. Imagino que em Israel também, mas principalmente lá, né, porque essa dificuldade de acesso está bastante grande e a gente sabe que por meio da fronteira ali em Rafah, entre o Egito e o sul da faixa de Gaza, a gente tem tido muita dificuldade até dos caminhões com alimentos, com medicamentos entrarem. Então, também as pessoas, né, os funcionários e toda a população que poderia entrar para fazer esse auxílio de ajuda humanitária também tem dificuldade de entrar. Isso, a gente já apoiava 4 hospitais em Gaza, principalmente com hospitais que precisavam fazer intervenções cirúrgicas, de reabilitação, de traumatismo e queimaduras. Então, a gente já tinha uma expertise e esse apoio a esses hospitais com mais de 300 colegas que são palestinos e 22 colegas que eram coordenadores da área médica e de logística que também estavam lá, mas tiveram que descer para o sul de Gaza quando foram orientados pelo governo de Israel de que o norte de Gaza precisaria ser evacuado.
Então, o que acontece nesse momento é da impossibilidade total de uma organização como o Médicos Sem Fronteiras conseguir fazer o que ela faz de melhor, que é levar ajuda a quem mais precisa. Nesse momento, levar ajuda a crianças, mulheres que estão internadas, faltando cirurgia, tem cirurgias que vão precisar de várias cirurgias de recuperação depois, tem ferimentos que a gente chama, os curativos, são curativos muito invasivos que precisam ser feitos. Então, nesse momento, a gente não tem as condições de prestar o serviço que a gente poderia estar fazendo para salvar vidas. Então, o corredor humanitário e a garantia de que esses serviços não vão ser bombardeados é tudo que a gente espera para que, não só entrando os insumos, possam entrar equipes para ajudar as equipes que já estão sobrecarregadas. Então, uma equipe que está passando dia e noite sem dormir direito, com bombardeios, não é uma equipe que vai estar 100% preparada para tudo que ela precisa. Então, a gente precisa de mais equipes e mais profissionais, até para que dê um suporte para essas equipes que estão incansáveis trabalhando desde o começo do conflito. Né? E essa própria equipe também precisa, né, do apoio de saúde mental também para continuar atuando, né? Isso é bastante importante. Inclusive, eu tenho um dado aqui da Associação Pediátrica de Israel, de que 90% das crianças que estão sendo atendidas relatam sintomas de ansiedade, que foi justamente o que você disse lá no início da nossa conversa, né? Como é que você, Ionara, na sua atuação, né, pelo Médicos Sem Fronteiras e enfrentando essas situações, né, atendendo essas pessoas que estão em conflito e crianças, como é que você conversa normalmente, como que funciona esse atendimento, né? Principalmente as crianças que estão passando por esse trauma. Que tipo de suporte pode ser oferecido ali de imediato, né? Porque tem a urgência, né, do momento que você atende essa criança, sei lá, que acabou de sofrer um trauma, e tem também a questão da continuidade, né? Depende muito, né? Então, se é uma criança que está hospitalizada junto com os pais, a gente utiliza das diversas técnicas que a gente utiliza com crianças hospitalizadas, na preparação para um procedimento, na saída do procedimento, no rebaixamento da situação de ansiedade com os jogos lúdicos e com orientação aos pais. Então, se está no momento da internação, é tudo conectado com o apoio que ela vai ter para diminuir ao máximo o estresse que ela está tendo na internação, que é muito sofrido para uma criança ficar internada, e tentar ao máximo encontrar uma rede de apoio que seja importante, porque às vezes a gente tem crianças internadas que ela chega e morreram todos os outros familiares. Então, quem são os outros familiares de referência para a gente começar a vincular? Quando essa criança já não está internada e ela está na comunidade, ela tem alguns ferimentos ou não se feriu, mas está tendo alterações psicológicas, a gente trabalha muito com o que em tempos de normalidade, né? O que a escola está fazendo para trazer possibilidade de conversar sobre isso. E quando essa criança está muito agravada, a gente precisa orientar os pais e fazer atendimento aos pais junto com a criança. E a gente vai utilizar jogos, que são jogos lúdicos. Então, às vezes, com as crianças, eu sento com ela e com os pais. Eu tinha crianças que a ansiedade dela era tanto que ela não parava quieta, e num jogo dentro do consultório, ela amarrava os pais, ela pegava um barbante, e o que ela precisava era amarrar, porque ela dizia, se eles saírem de casa, eles vão morrer, vai cair uma bomba neles. Nossa. Então, toda a agitação deles era para os pais focarem a atenção nela, porque ela sentia, se eu proteger, meus pais não morrem. Então, eu explicava para eles que a agitação não era um mau comportamento, porque é visto como mau comportamento, a criança ficando dando birra, chorando, e aí os pais batiam, e isso só ia agravando a ansiedade e o estresse. Então, a gente tentava sensibilizar os pais para entender que essa era a forma dela de comunicar o medo, comunicar que queria protegê-los, e aí a gente trabalhava com eles, que jeito que você pode falar o quanto que está ruim para quando você vê sua mãe saindo para comprar comida e você acha que ela não vai voltar. Fala para ela, o que você gostaria que ela fizesse? Que ela voltasse logo? Ou que te levasse? Então, assim, a gente vai tentando ver as estratégias, mas isso num local que não está sendo bombardeado, né? Você tem que estar em segurança para a gente fazer isso. Nesse momento, qualquer estratégia que a gente tem, tipo, o que você pode fazer, seria assim, a gente quer que pare os bombardeios, né? Sim. As crianças vão dizer isso. Então, literalmente, cuidar da saúde mental de crianças agora depende dos governos decidirem um cessar-fogo, e é isso que a gente pede. O cessar-fogo vai salvar vidas e vai criar de novo a esperança de que essas pessoas possam reconstruir vidas que não sejam firmadas na morte ou na dor.
Nossa, isso é tão importante, né? Porque a gente vem falando de um cessar-fogo, né? E da prioridade que é a emergência humanitária nesse momento. E depois disso, ainda tem um trabalho muito grande pela frente, né? Que é cuidar dessas pessoas, cuidar do que vem depois. Qual que assim, depois de um cessar-fogo, o que que fica para essas pessoas? Qual que é o futuro que elas veem pela frente? Enfim. Da perspectiva, acho que não só do trauma, né? Mas você dar esperança para essas pessoas, eu acho que é muito importante nesse momento. Eu imagino que é, assim, até difícil, né, de mensurar o que vem depois. Porque o que vem depois, às vezes, é assim, começa limpando os entulhos, né? E nesses entulhos eles vão encontrar as memórias do que existia. Ou se eles se deslocaram e não estão mais próximos de onde viviam, como é que começa do zero com roupas que não sejam as minhas roupas, com uma casa que não é minha casa, ou morando numa tenda. Então, recomeçar e ter projetos de vida depende muito da história que essa pessoa construiu, de enfrentamentos e de como é que, onde ela vê a esperança. Então, eu tive mulheres que elas falavam assim: eu só consigo levantar da cama porque eu tenho meus filhos para alimentar. E se eu não tivesse meus filhos, eu teria desistido. Então, quando a gente trabalha com a esperança, a gente fala assim: o que te faz brilhar os olhos ainda? O que te faz querer fazer alguma coisa diferente, mesmo que seja mínimo, sabe? Você começaria por onde? Porque se for começar, eu quero minha casa de volta, eu quero meu emprego, a minha escola, não dá. Então, entre aquilo que é o idealizado e o que eu tenho à minha frente, o que eu consigo? Eu consigo voltar a ir na escola, levar meus filhos na escola todo dia? Isso já vai criar esperança. Seus filhos já vão estar mais protegidos. Então, com cada família, a gente tenta encontrar aquilo que tem sentido para eles e, a partir daquilo que tem sentido, pegar minimamente o que é possível fazer hoje. Então, e uma coisa que é importante, mesmo no meio disso tudo, aqueles que sobrevivem têm culpa. Então, pode aumentar muito a depressão e as tentativas de suicídio. Então, tem gente que pensa assim: nossa, eles sobreviveram, eles devem estar gratos. Mas, na verdade, a gente percebe o inverso, a culpa do sobrevivente, a culpa de por que só eu? E muitos vão se colocar numa situação de risco ou mesmo de tentativa de suicídio. Então, ficar atento a isso, ter equipes de saúde que estejam preparadas para observar, saber que precisa encaminhar, ter equipes de saúde mental que vão estar próximas. Isso é importante, assim, para uma reconstrução que seja, assim, não só de casas, mas de projetos de vida e que as pessoas se sintam fazendo parte da comunidade novamente. Nossa, esse suporte é tão difícil, né, da gente vislumbrar, por exemplo, em situações como essas, porque é isso, né, essas pessoas não estão tendo acesso nem ao básico, né, e quem dirá um serviço de saúde que seja minimamente o que elas precisam no momento. E a gente pode pensar também em como essas crianças, né, por exemplo, a gente está falando principalmente das crianças palestinas, porque elas são as mais atingidas, né, desse conflito, assim, e em número são as que mais estão morrendo, né? É possível ser um adulto mentalmente saudável? E aí, imagino que a capacidade da escola tem um papel nisso, a rede protetora que deveria estar ao redor dela ou não também tem um papel nisso, né? E muitas vezes ela tá sozinha mesmo, né? Porque a família inteira morreu num conflito. Então, são vários cenários que precisam ser considerados, né? Isso. Então, assim, a gente confia que sim, vai ter adultos saudáveis. A gente sabe de pessoas que realmente sofrem muito, né? Por exemplo, crianças que são vítimas da guerra quando elas são sequestradas, né, por grupos armados e elas são submetidas para aqueles child soldiers, que principalmente acontecia em países africanos, né? Eles quando eles voltavam, tinham vários projetos de saúde mental com eles e a gente via que muitos deles voltavam tão transtornados, né, que desenvolviam sintomas psicóticos. Então a gente vê assim, desse nível de crianças e adolescentes que vão ter sintomas depressivos graves, com uma depressão grave, e crianças e adolescentes que vão estar reconfigurando o que aconteceu com elas e pensando assim: eu quero fazer algo que seja diferente.
Então, é possível ter essa miríade de respostas, tanto assim, aqueles que vão desenvolver algo mais grave e aqueles que vão encontrar uma nova perspectiva de vida. Eu sobrevivi para fazer alguma coisa diferente, eu sobrevivi porque eu quero ser médico. Então, a gente vê histórias de reconfiguração tão lindas, que é assim, depois que a gente conversou com você, tem crianças que falam, depois que conversou com você, eu também quero aprender a ser enfermeira quando eu crescer. Muitas me entendiam como enfermeira, né? Eu quero ser médica quando eu crescer. E isso é uma Então, esperança também, né? Muito bonito também, por essa eu perspectiva. acho que adultos que projetem na criança ideais e valores de que é possível ter um mundo melhor, essa criança encontrar com professoras e professores que vão falar de vida e de valores, eu acho que é importante, porque essa criança vai reconfigurar assim, é possível eu fazer diferente. Então, eu tenho clareza que, tendo apoio, a rede protetiva, é óbvio que ela precisa de pais e mães e responsáveis que se tranquilizem para tranquilizá-las. Então, a criança, ela responde muito a esse ambiente que está em volta dela. Então, quanto mais a gente tiver adultos que cuidam, amparam e diminuem esse estresse agudo, mais rapidamente essas crianças respondem. Então, por exemplo, em desastres, quando a criança volta a ter espaços seguros, uma das coisas que várias outras organizações fazem, espaços lúdicos para as crianças brincarem, é uma das ferramentas que mais ajuda ela a brincar sobre o que aconteceu. Às vezes elas brincam com a gente repetindo a guerra, até que esse brinquedo deixa de ser o brinquedo principal e ela começa a brincar de outros jogos que sejam de rir, de cantar. Então, quando a gente vê esses jogos modificando no atendimento, você percebe, ela já consegue visualizar outras coisas que não seja a morte que ela vivenciou durante a guerra. E a gente tem mais ou menos 30 brasileiros que estão tentando voltar para o Brasil agora, que estão na faixa de Gaza, né, esperando pela abertura da fronteira ali com o Egito para poder sair, e pelo menos são 14 crianças brasileiras que fazem parte desse grupo. Que tipo de apoio elas vão precisar quando elas chegarem aqui? Inclusive, eu recebi a informação de que o governo brasileiro, né, de que o Ministério das Relações Exteriores tem oferecido algum tipo de apoio, né, de saúde mental à distância, mas com muita dificuldade, claro, de acesso, porque é isso, elas não estão tendo como ficar conectadas no celular, né? Porque não tem nem acesso à energia, enfim, à luz e a tudo isso. Então, eu imagino que esteja muito limitado. Mas imaginando quando elas forem repatriadas, né? Porque eu prefiro e preciso olhar isso de uma perspectiva, todos nós, né? De projetar um futuro positivo. Que tipo de apoio elas vão precisar quando elas chegarem aqui? O primeiro apoio é que a família se sinta acolhida. Então, se os pais, quando chegarem, tiverem essa sensação de pertença, de acolhimento, essa segurança chegando aos poucos, quanto mais a gente acolhe e protege a família, que elas não sejam muito expostas à mídia, que elas tenham um tempo para elas se adaptarem até elas poderem voltar à escola, que elas possam conhecer quem são os familiares que elas vão reencontrar aos poucos, gradativamente essa criança vai dando notícias se ela vai precisar de um apoio específico ou não. Porque às vezes a gente pensa, vai precisar de apoio psicológico desde o primeiro momento? Não necessariamente. Às vezes a gente dando as condições de segurança e continência para a família, essa criança se estabiliza. Então, talvez uma orientação aos pais seja importante para eles entenderem. Algumas crianças, elas podem se tornar mais irritadas ainda quando elas se mudam para um lugar novo, porque parece que tudo não tem sentido ainda e ela pode modificar mais ainda o comportamento. Então, as orientações primeiras são para os pais ou responsáveis para acompanhar essas modificações e, aos poucos, estabelecendo uma rotina, não deixar essa criança ficar exposta demais à mídia, de ver o que está acontecendo lá, diminuir essa exposição das imagens no celular, que esses pais também diminuam essa exposição para que eles também possam se estabilizar um pouco mais, e na medida em que eles vão estabilizando, construir possibilidades dela estar integrando na escola, com brincar, com vizinhos, né, e protegê-las de uma exposição excessiva para que elas não fiquem dando entrevistas. Às vezes muitos canais eles querem entrevistar e perguntar,
e aí a gente acaba refazendo uma revitimização. A criança nem dá conta de contar ainda como sobreviveu, e ela tem que ficar contando repetidamente. Então, isso também não é muito bom. Não, sem dúvida. E tem uma história, né? A gente tem uma repórter especial que foi enviada para o Oriente Médio e ela ficou um tempo na Cisjordânia, né? Acompanhando ali alguns casos. Ela foi num campo de refugiados em Jenin, um campo, inclusive, que foi bombardeado, já que algumas pessoas morreram. E ela visitou uma mesquita bombardeada. E justamente quando ela estava ali conversando com a gente ao vivo, no meio do programa, ela viu algumas crianças descendo em meio aos escombros, tentando salvar as memórias que elas tinham ali. Então, descendo com Alcorão, com fotos, com mapas. E aquele gesto, assim, foi tão bonito, assim, bonito, né? Até uma maneira de dizer, né? Em meio ao horror da guerra, mas assim, o gesto de ver essas crianças tentando salvar o passado, de certa forma, o futuro delas também, e ao mesmo tempo, como criança é criança em qualquer lugar do mundo, em qualquer contexto, né? Elas ao mesmo tempo queriam aparecer na câmera e conversavam e davam risada ali com a repórter. Então, essa foi uma cena que nos marcou bastante, assim, durante essa cobertura e que foi, acho que exemplifica muito também como para as crianças elas são impactadas de uma forma muito diferente, né, de forma muito diferente do que os adultos. Isso. É interessante que uma mãe uma vez me falava que todos os brinquedos, assim, foi tudo destruído quando a casa deles foi bombardeada, né? E aí ela levava a criança para mim porque ela estava toda queimada e a gente precisava acompanhar ela para os procedimentos, e ela tinha crise de ansiedade quando ia fazer os procedimentos, né? Porque tinha muita dor nas queimaduras, né, nos curativos. E quando eu atendia, a gente brincava de fazer o bonequinho, a bonequinha, e a gente brincava muito de como é que a gente iria preparar ela para a cirurgia, que um dos procedimentos ela ia passar 3 meses na cama sem poder andar depois dessa cirurgia. E aí a gente enfaixou a bonequinha com lápis de cor e faixa, e aí ela falava assim, enrola o hijab. Então, o que essa criança dizia? Ela dizia assim, ó, para onde eu vou levar o hijab, a bonequinha, os meus brinquedos, e se qualquer adulto dava um brinquedo novo para ela, ela destruía. Ela precisava dos antigos, e a mãe falava que ela chorava muito quando pediu para mostrar a casa, e a casa tinha sido destruída, ela chorava e dizia, essa não é minha casa, essa não é minha casa. Então, essa imagem que você traz casa muito com essas situações que a criança precisa ter aquilo que ela via como dela ou de pertença, aquilo que resgata quem ela é e a família que ela pertence. Então, ao vir para um outro país, na verdade, as pessoas falam, nossa, você vai ter uma casa nova, você vai ter roupas novas, você vai ter brinquedos novos. Para crianças, e às vezes as crianças muito pequenas, isso é assustador. E isso vai dizer que ela foi largada no mundo, ela não está sendo protegida por ter algo novo. E muitas crianças vão destruir. A mãe dizia, ela destrói tudo que ela ganha de novo. Ela fala, isso não é meu. E elas quebravam tudo. Então, foi um longo processo para ela ir reconfigurando aos poucos que jeito que ela poderia refazer os brinquedos. E aí a gente começava com brinquedos que ela podia construir. A gente usava massinha. Mas mesmo a massinha, quando ela levava para casa, ela destruía toda a massinha. Então, leva tempo. A gente pensa, às vezes pensa assim, não, ela vai ganhar algo novo diz que eu estou estraçalhada por dentro. Na verdade, me fere porque eu estou estraçalhada. Nossa. É isso que ela diz, então. Ionara, eu quero te agradecer muito. A Ionara Rabelo é psicóloga associada ao Médicos Sem Fronteiras. Obrigada por dividir essa história e todo o seu conhecimento aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você e a gente espera, né? Enfim, essa conversa dá um pouco de esperança para a gente continuar acompanhando e torcendo para que a gente tenha um cessar-fogo, para que essas pessoas possam reconstruir a vida delas a partir daqui. Obrigada. Obrigada a você, Gabriela. Um abraço.
Bom, o Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Para você que está me acompanhando ao vivo agora pelo YouTube, você fica com o Videocast Mercado e Investimentos, com o André Campedelli e a Débora Maganha, às 5h da tarde, com o Rolê ICL, com o William De Luca, e às 6h da noite, com o ICL Notícias, segunda edição. Para você que prefere acompanhar pelas plataformas de áudio, o episódio já fica disponível a partir das 7, 8h da manhã, episódios com trechos exclusivos. Obrigada para você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento? Atacar esse movimento? Pois é, contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8h da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.